Oi, Tintim. Primeiro a entrar. Vou chamar a André aqui. Estou mudando de lugar para ver se a gente pega uma melhor conexão. Não sei se o problema é da minha conexão ou da dela. Bom dia, Flávia. Bom dia, Armando, Tintim. Estranho. Vamos ver de novo. Agora deu. Oi, Andréa. Tudo bom, Fabiano? Estou mudando de lugar. E você? Tudo jóia. Bom, a conexão estava um pouquinho ruim, eu tive que mudar aqui, sair do escritório aqui no apartamento, vim para a sala, mas eu acho que agora está todo mundo conseguindo nos escutar bem. Você está me escutando bem, né? Eu te escuto bem. Tá. Bom, Andréa, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Nós já, essas nossas lives já viraram rotina, nós temos feito lives nas segundas e sextas-feiras, já entrevistamos advogados, especialistas em determinadas regiões, como Algarve, Porto, Cascais, Lisboa. Falamos também com economistas, especialistas em câmbio, mas nunca tínhamos falado com uma pessoa que teve a experiência de comprar, de investir aqui em Portugal através da Global Trust. Então, acho que esse nosso bate-papo é bem instrutivo, tem muita informação que a gente pode passar para trazer confiança para as pessoas que têm esse mesmo objetivo que você teve e que fez através da gente. Então, muito obrigado por participar aqui com a gente. Não imagina, Fabiano, é um prazer. Eu acompanhei várias das outras lives, acho que o que vocês estão fazendo é super legal. Abre os olhos de muita gente que, como eu, em algum momento pensou em fazer um investimento e até num lugar para viver no futuro. E obrigada pela oportunidade. Estou aqui realmente super fã da Global Trust, do trabalho de vocês. Muito legal poder falar dele. Obrigado. André, vamos começar então. As pessoas vão entrando aos pouquinhos, mas vamos começar. Primeiro eu quero te perguntar, acho que é importante que as pessoas saibam quem é a Andréa Pereira, né? Um pouquinho da sua história, uma executiva super tarimbada, com experiência internacional, já viveu em vários países. Então conta um pouquinho da sua experiência. Então, eu sou carioca. Outro dia o César me deu uma bronca que me disse que eu não sou de Ipanema, eu sou de Copacabana, porque eu nasci na Joaquim Nabuco no último quarteirão, então Joaquim Nabuco é metade e metade. Mas, enfim, carioca, mas uma carioca com uma história diferente, porque eu, desde cedo, por causa da minha carreira, eu saí do Rio. Então, mesmo no Brasil, eu morei em vários lugares, né? Eu morei em São Paulo, eu tenho uma filha paulista, eu morei em Porto Alegre, né? Terrinha que eu amo. Exato. Depois eu morei em Curitiba muitos anos antes de sair do Brasil. Eu tenho 11 anos já de estar fora do Brasil, sempre por causa do meu trabalho, e eu morei no México, na Costa Rica e no México novamente. Uhum. Mas sair da minha cidade, né? Sair da tua cidade a primeira vez, eu acho que tem aquele frio na barriga de quando a gente voa de avião a primeira vez, ou pula de paraquedas a primeira vez, ou faz alguma coisa pela primeira vez, né? Claro.
Tem essa coisa. Eu vivi isso de uma maneira muito confortável, porque quando você está dentro do seu país, você transfere o banco, faz as coisas, enfim, a tua vida não para, né? Quando você sai do país e vai para um outro país, você aprende que aí sim, aí a gente está, né? Aí é para grandes ligas. O que que a gente está falando quando a gente sai do país e começa uma vida nova em outro país? Claro. É, mas isso também me deu essa reflexão e essa perspectiva de o que que eu queria para o futuro. Então, é muito legal essa coisa de visitar outros países. As minhas filhas tiveram uma educação muito internacional. Hoje, uma já está na faculdade no Canadá, mora em Vancouver, e a outra está numa boarding school de arte na Califórnia. Legal. É. Então, assim, nós somos cidadãos do mundo, né? Não tem muito essa coisa de. Eu nunca tive muita raiz nesse processo, foi mais ainda, né? Mas também nasceu na gente essa reflexão de o que que a gente quer para o futuro. Então, o interesse por Portugal nasceu nessa reflexão, né? Em algum momento, enfim, a vida corporativa muda, a gente quer fazer outra coisa. O que que vai ser, né? Aonde eu vou estar? Porque sempre, enfim, as residências ou a permissão de viver num outro lugar está ligada à tua vida corporativa. Então, quando isso não estiver mais aí, ou até para as minhas filhas, né? Muito da reflexão rolou num momento de depois, quando elas terminarem faculdade ou escola, onde a gente quer voltar para o Brasil, e essa era uma certeza que a gente tinha. A gente não queria voltar para o Brasil. Por Sim. vários motivos, por, enfim, segurança, oportunidades, mas a gente realmente não queria. Então, assim, esse é um pouquinho de mim. Eu acho que quem sai do Brasil, você falou em raízes, né? Talvez essa seja uma das principais vantagens, porque onde quer que você esteja, é difícil que você crie as tais raízes como elas eram originalmente. Isso dá uma sensação de liberdade, né? Então, é mais ou menos o que eu busco hoje também para o meu filho. Eu acho que as raízes têm o lado positivo e o lado negativo. O positivo de você sair é que você realmente fica livre para fazer escolhas, como você está me dizendo aqui agora, de poder decidir onde quer estar, né? Independentemente dessas tais raízes, né? Que a gente nem sabe definir muito bem o que é isso, mas escolher em função de critérios mais objetivos, né? O lugar onde eu vou ter mais oportunidades, onde eu vou ter mais a tal da qualidade de vida que se fala tanto hoje, né? Eu criei um roteirinho de perguntas, de comentários, mas você já entrou numa coisa que eu acho que é bem importante. E você falou aí Portugal. Então, Portugal está entrando nesse meu planejamento aí de médio prazo, de prazo, enfim, em algum momento da sua vida. Por que Portugal? Então, eu pensei bastante nisso, né? Assim, e Portugal nasceu, quando a gente fez a decisão de fazer o visto Gold, que foi como a gente, né, tocou Portugal pela primeira vez, embora eu tenha raízes absolutamente portuguesas, eu tenho bisavó e avô português, né? Assim, Portugal foi parte da minha vida, no Brasil de alguma forma, como a Itália também. Sim. Mas há 5 anos, mais ou menos, quando a gente começou esse plano, era um plano realmente de que Portugal abrisse as portas da Europa. Então, naquele momento, a decisão de Portugal foi, obviamente, pelas condições que a própria Global Trust contou para a gente que a gente tinha, né? Então, assim, já tinha um trabalho aí de vocês de dizer para a gente, olha, isso é o que vocês podem ter fazendo o investimento em Portugal. E naquele momento, de verdade, era só um investimento para o futuro. E Portugal nasceu como esse lugar de abrir uma porta para a Europa, né? Com primeiro o investimento no visto Gold, que pode se transformar num passaporte português ou não, mas o que eu queria naquele momento realmente era abrir uma oportunidade das minhas filhas de poderem viver na Europa, trabalhar e fazer alguma coisa por aqui. Eu posso te dizer que isso se transformou. Portugal e é incrível, eu estava dizendo isso, né? Assim, eu tive, de novo, né? Eu cresci com o Natal na minha casa. Era um Natal, hoje eu vejo aqui em Portugal, né? A gente está passando a quarentena aqui, mas a gente vê as coisas e diz, caramba, eu tinha um pedacinho de Portugal na minha vida desde que eu era criança e eu não tinha me dado conta. Mas, para mim, Portugal é uma redescoberta, em todos os sentidos, Fabiano, na amabilidade do povo, na educação e no civismo que a gente vê, sabe? Assim, na tranquilidade. Outro dia eu fiz uma compra pela Amazon e entregaram aqui no apartamento onde a gente está e assim, muitas horas depois eu me dei conta e falei, a entrega da Amazon chegou hoje, né? Eu falei para as meninas, corre lá fora, porque eu não sei nem se o cara deixou ou não deixou. O pacote estava encostado do lado de fora do portão, desde as 11 da manhã, eram as 7 da noite, e o pacote estava lá, encostado do lado de fora do portão. Sim. Então,
enfim, Portugal, no início, era uma porta para a Europa. Mas eu posso te dizer que hoje existe uma paixão por Portugal que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida. Sim. Você falou que era para você uma porta para a Europa. Muitos europeus hoje enxergam Portugal como o lugar para se estar, né? Não é mais uma porta para a Europa, né? Na verdade, é um dos melhores lugares da Europa hoje para se viver, né? E muito seguido a gente vê isso, né? Se você lê sobre os melhores lugares para se aposentar, embora as minhas filhas digam que eu nunca vou me aposentar, eu vou me passar para o outro, para o mais alá, trabalhando. Mas se você lê os melhores lugares do mundo para se aposentar, Portugal está seguidamente, Cascais está seguidamente nessa lista, né? Eu agora tive a oportunidade de visitar o sul de Portugal para ir à praia, conhecer um pouco mais. E é incrível, assim, de novo, eu acho que Portugal é mais ou menos uma joia escondida. De novo, eu estou positivamente surpresa com o que eu encontrei aqui, e essa não era a impressão original. Então, eu acho que tem uma surpresa aí, a não ser que você conheça Portugal, porque a gente chegou aqui assim, né? A gente chegou em Portugal por indicação de uns amigos que tinham se apaixonado por Portugal, que o filho veio e trabalhou em Portugal durante muitos anos, ele agora até é o nosso advogado. Mas a gente chegou por esses amigos e eles fizeram essa mesma trajetória, né, de chegar a Portugal e tiveram anos convivendo com Portugal. Eu posso te dizer que quanto mais eu convivo com Portugal, mais eu gosto, mais eu acho que isso realmente é uma joia. E eu tô com você. Tem muitos europeus, muitos. A gente toca assim, enfim, eu conheci tanta gente de tantos lugares. De novo, gente que está de verdade chegando para procurar uma vida diferente, para procurar uma vida. Bom, mais uma vez você me deu um gancho para eu falar de um outro tópico que não necessariamente estava na ordem, mas enfim, a ordem é o que menos importa. Importa a gente falar sobre tudo. Como é que você conheceu a Global Trust? Como é que você chegou na gente? Você falou aí de alguns amigos, né? Eu cheguei na Global Trust como a gente chega quando você chega em Portugal e começa a fazer contatos, né? Assim, um amigo que conhecia o César, que me disse, André, eu acho que eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, porque no início a gente procurou esses amigos, o filho deles é o nosso advogado, e eles disseram, olha, a gente tem alguém que a gente acha que pode fazer por vocês mais do que só buscar um imóvel. Claro. Porque eu acho que procura, e a gente pode falar, eu sei que isso está né, aí no nosso roteiro, mas eu acho que quando a gente chega para procurar, dependendo do que a gente quer, essa procura é muito diferente. E tem um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que citar aqui, que é a coisa cultural. Embora Portugal seja a Europa que fala português, ainda que eu ainda hoje, e agora com máscara é pior, né? Eu te confesso que entendê-los com máscara é pior. Assim, tem um sotaque importante no português, né? Embora a gente se sinta muito confortável. Embora eu fale inglês e espanhol, então esse não seria o idioma não seria um problema. Claro. É legal você poder falar português na Europa. Tem um tema cultural, tem uma diferença cultural que eu acho que o Global Trust faz um trabalho muito legal de preparar a gente, né, sobre o que a gente vai encontrar culturalmente. A gente pode contar a história recentemente que a gente viveu, eu e você, mas também de preparar as imobiliárias. Então, eu acho que, de novo, eu cheguei na Global Trust por amigos que me recomendaram o trabalho do César e de toda a equipe, mas eu encontrei muito mais do que... E eu acho que vocês vêm se transformando e vêm fazendo essa adaptação e essa evolução às necessidades da galera que, como eu, Claro. inicialmente uma coisa, mas depois pediu outras coisas. Não, e sabe que isso é muito interessante. Logo que eu cheguei aqui, logo que eu comecei a trabalhar com a Global Trust, como nós temos muitos parceiros e trabalhamos, na verdade, em parceria com todas as imobiliárias, eu passei a entender a maneira como eles enxergam os brasileiros. E já escutei isso de mais de um corretor de imóveis, que chama a atenção que os brasileiros querem ver muitas coisas. Tá? Então, eles estão mais habituados a trabalhar com um português que vive numa região e que quer comprar um imóvel naquela mesma região, e que conhece muito bem aquela região específica, então sabem muito bem o que quer. Eles não conseguem abstrair e entender que o brasileiro é uma pessoa que não conhece tão bem o país, né? O país, eu digo Portugal, obviamente, e por isso eles, quando estão chegando aqui, eles querem saber um pouco de tudo. É muito normal para nós recebermos um briefing de um cliente que foi ao nosso escritório no Rio de Janeiro, decidiu que quer morar em Portugal e ele fala, olha, as regiões de interesse são
Cascais, Lisboa, Porto e Braga, né? Quer dizer, não são regiões de interesse, são cidades de interesse, e dentro dessas cidades, depois nós ainda temos que fazer uma espécie de curadoria para explicar como funciona cada região. Isso de maneira geral, um corretor de imóveis português não vai ter paciência, não tem paciência para entender isso, não tem tempo disponível, não tem disponibilidade para explicar como é e o que significa cada região, o que cada região tem para oferecer. Nós, em contrapartida, entendemos que é justamente essa é a mais-valia que a gente acrescenta ao processo, né? Quer dizer, a pessoa vem para cá, é um investidor, a gente vai buscar as regiões onde ele vai ter a melhor rentabilidade, a maior taxa de ocupação. Se a pessoa é uma família, é um representante de uma família que pretende se mudar para cá, a gente entende que a gente pode dizer, olha, os melhores bairros para você viver dentro do seu orçamento é aqui ou é ali, né? Eu digo tudo isso porque eu também, como você, eu fui cliente da Global Trust, então eu conheci a empresa como cliente e tentei fazer esse processo de compra por conta própria e passei justamente por isso, entrar numa loja de imobiliária, achando que ali eu encontraria um corretor que ia enxergar em mim a oportunidade de ganhar alguma corretagem e por isso ia se dedicar a encontrar o meu imóvel ideal. E isso simplesmente não aconteceu. Quando eles percebem que o imóvel que você busca ainda não está muito claro na sua cabeça, que isso vai dar muito trabalho, eles preferem seguir para o próximo, que eles sabem que o próximo que está entrando ali, se for português principalmente, ou se for de uma outra nacionalidade que é por natureza mais objetivo que o brasileiro, eles vão ter menos trabalho e vão fazer o negócio deles, né? Então, é um pouquinho, essa também foi a minha experiência. Você chegou a ter essa experiência de ir por conta própria também? Não, a gente nunca foi por conta própria, na verdade, né? Eu fiz por conta própria outras coisas, mas não para procurar para comprar. Mas, de novo, Fabiana, eu acho que vocês, novamente, né? Quando você entra numa nova cultura, embora você fale o mesmo idioma, você tem um filtro cultural muito importante, né? Eu, nas andanças, né, enfim, de um país para o outro, tive a oportunidade muitas vezes de conversar com antropólogos, né, sobre o que é a cultura desse país, como é que a gente trabalha, o que a gente faz. Aqui em Portugal, vocês fazem mais ou menos esse trabalho. Vocês dizem pra gente, olha só, a corretora vai estar um pouco mais dura na história das suas opções, né? Eu mesma a última vez te disse, eu quero conhecer mais, eu vou pedir um imóvel, né? A gente viu coisas tão loucas quanto um imóvel de super pequenininho, super bem localizado, de frente para o mar, né? Ali no centrinho de Cascais, e uma casa totalmente diferente, longe, com terreno e tal. A corretora me olhava como se eu fosse louca, né? Essa mulher tá brincando comigo, né? Ela não pode estar interessada nessas duas coisas. Mas tem isso que eu acho que é super importante para quem vem, se dar esse tempo de conhecer, porque de longe não dá para a gente conhecer, né? Embora a gente ache que a gente conhece, claro. Tem uma, né? Tem um touch, tem uma coisa de eu quero estar na rua. Tem um filme que diz que você pode saber tudo da Capela Sistina, mas você só sabe o cheiro da Capela Sistina quando você está lá. É isso, né? O cheiro do lugar, né? Esse touch de qual é o padeiro que está aqui pertinho, a lojinha que tal, ou não tá, é aqui, né? Então, eu acho super importante que as pessoas que estão interessadas se deem esse tempo. E eu acho que vocês fazem isso muito bem, né? Quando a gente passa a lista de imóveis, vocês sempre passam... Olha, eu vou te dar uma lista mais ampla em variedade, mais ampla em preço, até onde você vai. E aí também para você dar essa sentida de qual é a região, o que tem nessa... Porque uma coisa... Igual no Rio de Janeiro, né? Ipanema tem muitas Ipanemas. Copacabana tem muitas Copacabanas. Se você diz, eu quero um imóvel em Copacabana, se te oferecer alguma coisa na Atlântica ou na Joaquim Nabuco no início, ou, né? Enfim, tem muitas Copacabanas, né? Na Raul Pompeia, perto do Morro. Então, assim, os lugares são diferentes. Claro, claro. Eu acho ótimo. Passei a entender isso como um grande benefício pessoal para mim eu ter contato com pessoas como você. É claro que tem clientes e clientes, aqueles que incomodam bastante, mas é muito bom lidar com pessoas como você e tiveram outros tantos que são lúcidas, são pessoas que a gente acaba aprendendo no convívio, né? Então, isso que você falou, eu lembro de um outro cliente nosso que um tempo atrás, ele chegou já com muita serenidade e disse, eu tenho certeza que eu vou passar por um processo de aprendizado. E eu estou muito aberto. O meu foco inicial
é Avenidas Novas, mas eu sei que eu posso conhecer através de vocês outras regiões e ele acabou comprando no Restelo, quer dizer que é uma outra região que é o oposto das Avenidas Novas, para quem parte daquele eixo ali da Avenida da Liberdade. Então, Uhum. é justamente isso. Uma pessoa lúcida, ela vem para cá e ela entende que ela está habituada, normal, de forma, eu digo normalmente, a maioria dos nossos clientes conhece Portugal como turista, né? Então, conhece o Chiado, conhece ali o Príncipe Real, conhece a Alfama, mas quando está pensando no imóvel para morar, quando eu estou falando aqui de imóvel para morar, a gente tem que mostrar outras zonas residenciais que são as mais agradáveis. E já pegando um gancho sobre isso, o seu primeiro investimento aqui, ele tinha uma pegada de investimento mesmo. Como o português aqui diz, investimento puro e duro, né? Esse era o seu principal objetivo, né? Como surgiu essa ideia e como é que foi essa experiência, a primeira? Então, a primeira experiência era o investimento para o Golden Visa, né? O que a gente queria era fazer, naquele momento, um investimento que abrisse as portas para a gente para o Golden Visa, que exige que você faça um investimento, exige que você faça um investimento de longo prazo, então você precisa ficar com aquele investimento feito durante todo o tempo em que está rolando o teu Golden Visa, que a gente fala a literatura diz 5 anos, mas é um pouquinho mais, porque demora para sair e tal, não sei o quê. Então, você tem que ter aí, né? Imaginar que você vai ficar com esse investimento feito durante uns 7, 8 anos. Uhum. Então, aquele primeiro investimento, ele tinha esse objetivo. E aí eu acho que, de novo, né? O trabalho que vocês fazem é muito legal, porque, como vocês estavam falando na live da semana, acho que foi na segunda-feira que a gente teve a live com a pessoa do Martinhal, né? Onde vocês estavam Sim. falando que ela está fazendo agora, né? Tem uma oferta de imóveis. Então, o Foi imóvel. sexta-feira passada. Foi sexta-feira passada. Então, o imóvel que tem um retorno garantido, né? Que Sim. a própria pessoa que está construindo te garante um retorno de investimento. E para a gente isso foi muito bom, porque no início você está nessa coisa de como é que eu alugo, como é que eu, né? E mais, há muitos anos atrás, ainda Airbnb, enfim, tinha a história do aluguel por temporada e tudo, mas o Airbnb não estava ainda tão grande como é hoje, né? Então, para a gente, como primeiro investimento e sabendo que o que a gente estava fazendo nada mais era um investimento para Visto Gold, foi muito legal ter a consultoria de vocês do que você acabou de falar, né? A gente foi muito mais específico com região, a gente ficou no centro de Lisboa, super bem localizado, imóveis que tem. A gente comprou 2 apartamentos naquele momento, então imóveis que tinham flexibilidade para no futuro a gente fazer alguma coisa, mas a gente não fez aquele mega investimento num apartamento só, então. Já teve essa primeira facilidade. E depois, quando a gente evoluiu, né, quando o nosso contrato terminou e tudo, a própria pessoa que continua administrando os nossos apartamentos também chegou via Global Trust. Então, o que eu acho legal, Fabiana, e assim, sem nenhuma cerimônia com vocês, eu sou cliente da Casa Total. Existe um acompanhamento, existe uma amizade. A gente não está aqui fazendo um negócio, tchau, amanhã não te vejo mais, né? Existe um acompanhamento que eu acho muito legal disso, né? Uma amizade de, olha só, a gente fez, agora não vai ter mais um investimento garantido, a gente vai alugar, tem alguém que você conhece, né? Esses laços ficam, e esses laços são super importantes. Então, essa é a história dos 2 primeiros apartamentos. Daí, 3 anos depois, ou quase 4 anos depois, a gente quis fazer um segundo investimento aqui. Então, nesse momento, a gente já tinha mais certeza que a gente queria ficar aqui no futuro. Estava num outro momento de vida e a gente procurou alguma coisa em Cascais. E de novo, acho que naquele momento a gente já fez essa loucura de conhecer, né? Porque a gente tinha conhecido muito bem Lisboa naquele momento para fazer a primeira compra com vocês, mas quando a gente decidiu investir mais aqui para o lado de Cascais, aí assim, a gente fez a varrida de parede, né? São João do Estoril, Estoril. Sim. E de novo, também, a galera fala Cascais, mas você tem lugares lindos, pertinho de Cascais, né? É a história de, né, você tá ali, você tá super pertinho. Claro. Então, a gente viveu isso numa segunda oportunidade também de investimento com esse pensamento, né, de o que a gente quer como um terceiro imóvel, né? Porque já tinha vivido tal. E agora, de novo, né? No último empreendimento que está ongoing, a gente está para fechar por esses dias, né? Dedos cruzados para dar tudo certo. Mas, de novo, também com um perfil diferente. E nesses 3 perfis, que eu posso te dizer que são completamente diferentes como compradora, né? O que eu estava vendo
E mesmo agora, nessa última oportunidade, né? Porque a história, enfim, do coronavírus parou todo mundo, as minhas filhas vieram ficar comigo aqui em Portugal, então, assim, né? A gente começou buscando uma coisa pequenininha só para mim e passou a buscar alguma coisa muito, né, mais espaçosa, eu diria, para poder acomodar. Exatamente, para poder acomodar 3 mulheres e não uma. Mas tem isso, sabe? Tem essa coisa de o que você realmente está pensando. E, de novo, acho que mesmo nessa última procura, né, eu mesma estava nesse esquema que você falou, de conhecer, mas também num esquema de... Eu mudei de ideia, né? E eu me lembro especialmente de uma corretora muito frustrada comigo, né? O fato de eu ter mudado de ideia deixou ela muito frustrada. De novo, tinha um componente cultural onde você entrou, ou o César entrou, vocês entraram dizendo, Andréa, olha só, tem um componente cultural aqui, a gente vai organizar com ela, tem um pouco de paciência, a gente está vendo e tal. De novo, acho que tem um filtro cultural que as pessoas podem, eu diria, minimizar a importância. E é muito importante, porque, de novo, pode facilitar muito a vida. Você ter alguém que eles falam o mesmo idioma, mas a cultura não é a mesma. Você falando, eu vou revivendo toda essa situação mais recente. E aí, quando você falou primeiro dos imóveis de investimento, a gente já sabe isso. Quando o cliente chega aqui e fala, olha, eu quero um imóvel para investimento, é um trabalho muito mais fácil para nós. A gente vai buscar através de critérios objetivos, puramente objetivos. Então, a gente vai buscar regiões com as melhores taxas de ocupação, com a maior carência de imóveis, as zonas que estão previstas, onde ali terão as maiores valorizações. Agora, quando um cliente chega aqui e busca um imóvel para usufruir desse imóvel, seja um usufruto eventual ou mesmo vir morar em definitivo, enfim, quando a pessoa quer utilizar aquele imóvel, a gente já sabe que é um trabalho que demanda um contato muito mais próximo, né? Um relacionamento mais pessoal, a gente tem que conhecer a pessoa, e o conhecer a pessoa quase sempre vai muito além da simples conversa, a gente tem que perceber sinais, né? Então, a gente conversa, a pessoa fala o que quer, mas a gente também tem que ver no olhar da pessoa quando ela entra no imóvel, mesmo que a gente seja... não é, né? A gente mostra aquilo que ela pediu, às vezes a gente tem que perceber no olhar se aquilo realmente está satisfazendo ou não, né? Então, você contando essa experiência que a gente viveu juntos aqui, eu vou me lembrando de todos e até fazendo uma confissão aqui, quando eu mostrei a sua opção que você queria ver, a tal corretora, essa portuguesa, falou que ela não queria mostrar. Ela não queria mostrar, porque ela era um imóvel que não era aquilo que você tinha pedido inicialmente, não fazia parte do seu briefing, né? E eu tive que realmente brigar um pouquinho com ela, brigar no bom sentido, obviamente, mas impor a sua vontade. Olha, a cliente tá percebendo que existe uma mudança aí em curso nos seus objetivos, enfim, né? E é normal que os clientes estrangeiros passem por isso e vão percebendo melhor as regiões. E como você falou, às vezes é uma região que fica a 1,5 km da parte mais central e você consegue um imóvel maior, mais confortável, que vai mexer mais com o seu coração, né? Que vai aí poder receber a família inteira, enfim, então... o brasileiro vem com uma outra noção de referência de distâncias, né? Para um brasileiro, 2 quilômetros é vizinho, né? Então, Copacabana é do tamanho de toda essa região aqui, da linha de Cascais, né? Então, isso é importante, e eles não percebem, nunca vão perceber, porque eles são um pouco, claro que estamos aqui generalizando, né? Existem portugueses e portugueses, mas, de maneira geral, eles são mais engessados. E a outra coisa que eu acho, Fabiano, que vocês fazem é que, e eu vivi muito, né, nessa história de morar em outros lugares, né, sempre te dão uma companhia, o famoso relocation, né, que é o cara que vai te mostrar os apartamentos e vai não sei o quê. Primeiro, os caras têm a lista dos apartamentos que eles querem se desfazer de. Então, você tem aqueles apartamentos que o cara tá louco para vender, né? A gente, inclusive, foi... lembro, que era um primeiro andar, lindo o apartamento, muito legal, mas claramente aquele é um apartamento que ela tem que vender, porque foi um empreendimento da companhia, né? Eram todos os apartamentos do prédio, ela tem aquele apartamento que é lindo, mas tem as suas particularidades. Claro. Então, se você vai direto numa corretora de imóveis, primeiro você está limitado ao inventário de imóveis daquela corretora, né? Depois você tem todos esses detalhes, né? A corretora fez um investimento, tem um imóvel aqui, tem o interesse dela, né? O próprio
né, esse gerenciamento da corretora do que ela quer te mostrar ou não quer te mostrar. Claro. Uma coisa que eu aprendi com você, que eu acho muito legal mencionar, é a história da marca, né? Algumas corretoras têm branding e com eles custa um pouquinho mais, porque, né, você está comprando alguma coisa que tem um selo, que é muito legal eles terem um branding. Claro. Enfim, tem um custo-benefício aí, o que que você quer, né? E tem, finalmente, o que eu acho que também a galera que vem tem que pensar é qual é o estilo de vida. E eu aprendi isso, e eu sempre dou o exemplo de Rio e São Paulo, né? No Rio, os imóveis normalmente são menores, porque você tem uma vida mais outdoor, né? Você tem uma vida na praia, você vive num lugar menor, porque a tua vida é do lado de fora da tua casa, né? Embora o carioca diga a gente se vê lá em casa, mas nunca te dá o telefone nem o endereço, a gente fica nessa, né? Sim. Não rola. Passa lá em casa depois, né? Tem aquela velha. Exatamente. Mas a gente se vê no calçadão, a gente se vê na praia, as pessoas estão do lado de fora, né? Quando eu morei em São Paulo, eu aprendi que isso é muito diferente em outras cidades, ou mesmo em Curitiba, é muito diferente. Você recebe em casa, né? Você não tem tanto essa coisa outdoor e às vezes o frio até atrapalha, que não é o caso aqui, né? Aqui você tem, enfim, dias lindos, né, de sol e tá do lado de fora e tal. Então, assim, tem um lance aí muito importante, de novo, da pessoa poder contar com esse apoio que vocês dão de o que que realmente é esse lugar, né? Será que eu quero ou eu preciso de um lugar que tem piscina, quadra, isso, não sei. Eu vou usar tudo isso Claro. ou eu quero um lugar um pouquinho mais afastado, mas de novo, é ridículo, mais afastado daqui, qualquer coisa. Os meus filhos um dia disseram, mãe, a gente vai não sei aonde, quanto tempo demora? Eu falei, 10 minutos. Se demora mais de 10 minutos, a gente saiu aqui da região. E pra gente é uma surpresa, né? A gente morou no México e 25 milhões de pessoas naquela cidade do México, uma loucura. Mas, de novo, essa distância, essa coisa, né? Sim, ter essa sensibilidade, né? O que que vocês realmente querem? Vocês precisam de um lugar com todos os serviços? Você quer um lugar absolutamente novo, né? Saindo, né, novinho, com cheirinho de novo, que a pia tá nova e tal. Eu ainda estou apaixonada por aquele lugar lindo que a gente viu, que era um primeiro andar de um chalezinho no centro do Monte Estoril, espetacular, mas precisava de uma bela reforma, né? Porque era um primeiro andar. E sabe que isso é muito comum, né? Tem muitos brasileiros que chegam aqui e falam, eu não tenho medo de obra, né? Inclusive, nós tivemos essa conversa, né? Tem gente que, inclusive, diz que gosta da obra, né? Mas na hora H, na hora de tomar a decisão, não é tão simples assim. Eu entendo, eu também passei por isso, eu também imagino o potencial do imóvel, aquilo que eu posso agregar, trazer de valor, valorizar o imóvel com uma obra, mas não é tão simples assim. Poucos são aqueles que realmente acabam encarando. Mas eu queria te falar uma coisa que você falou muito bem e eu queria colocar o mesmo conteúdo em outras palavras para que as pessoas possam entender realmente isso. Cada uma dessas imobiliárias, que a gente trabalha em parceria com praticamente todas, se não são todas, mas são as mais relevantes, né? Cada uma delas tem um tipo de negócio. Então, algumas são distribuídas em franquias, em que cada uma das lojas que o cliente entra tem realmente um estoque muito limitado de imóveis que está restrito àquela região em onde a loja está inserida, né? Outras são imobiliárias multinacionais que têm um estoque nacional, mas de qualquer maneira o modelo de negócio de cada uma dessas imobiliárias impõe que eles tenham estratégias comerciais específicas. Então eles defendem obviamente os seus próprios interesses, em última instância o interesse do vendedor. E nunca o interesse do comprador. E é isso que nós fazemos. Nosso trabalho aqui é defender o interesse do comprador. Então, isso é muito claro nas visitas. Você passou por isso. Está lá o corretor de determinada imobiliária enaltecendo a luminosidade e tal. E a gente está perguntando, mas há quanto tempo esse imóvel está à venda? Quando foram trocados aqui os encanamentos, a parte elétrica, né? E quando o cara diz, isso aqui é uma reforma, vai custar tanto, a gente tem o conhecimento para saber se realmente esse é o valor ou é um pouco mais. E a gente sabe que obra sempre é um pouco mais, né? Então, a gente está ali realmente defendendo os interesses do comprador. A gente falou isso logo no começo. O roteiro ficou realmente aqui ao lado, eu acabei não olhando porque o bate-papo foi fluindo naturalmente, né? Mas a gente falou lá atrás um pouquinho da sua escolha por Portugal. Tentando fazer um desafio aqui, que eu acho que todo mundo fala, qualidade de vida,
mas são conceitos muito subjetivos, né? O que é a qualidade de vida num mundo que está mudando tão fortemente? O que você vê, assim, pontualmente? Elenca 2 ou 3 coisas que te chamam a atenção e que te prendem aqui em Portugal, que você faça com que você valorize esse lugar e até pense no futuro, quem sabe, se estabelecer aqui. Então, eu acho que Portugal, eu te diria que tem 3 coisas que são muito claras, né? E a primeira de todas é a qualidade humana. O português tem uma qualidade humana espetacular. É, eles podem ser diferentes da gente, por exemplo, você está falando da obra, né? As obras sempre levam um pouquinho mais de tempo. Eles sempre são, né? Eles acham que vão terminar, mas não tem uma maldade aí. Tem realmente uma genuína vontade de fazer as coisas. Mas a qualidade humana, e a gente está vendo agora com a pandemia, né? O português. As pessoas aqui respeitaram a história de estarem, né, nas suas casas e havia um respeito. Eu tô aqui super pertinho da praia e as pessoas andavam na praia, mas todas, sabe, tem um respeito humano incrível. Desde o início, a história das máscaras ou da fila, né? A pessoa vai para o supermercado e fica na fila. Todo mundo espera, todo mundo, né? Eu tô encantada. Tem agora essa modalidade do supermercado que você vai, escaneia tudo com seu celular, sai e já pagou, entendeu? Não tem que ficar ali. Existe uma qualidade humana que há muito tempo eu não via, nem no Brasil, nem nos lugares onde eu morei, fora do Brasil. Sim. Acho que a qualidade humana. Depois, eu acho que Portugal, de novo, né? Portugal para mim, tem sido uma coisa de descobrir oportunidades dia a dia. Sim, existe um êxodo importante, né, de gente mais jovem de Portugal, que eu acho que agora, com tudo que a gente está vendo, né, de negócios e de gente querendo vir morar em Portugal, eu acho que nos últimos 10 anos o governo português fez um trabalho espetacular de redesenhar o que eles estão oferecendo para as pessoas, realmente como oportunidade de negócio, de trabalho, né, as startups. Enfim, Portugal como o centro, né, de fintechs e de um monte de outras coisas que estão acontecendo. Esse ano, acho que Lisboa é a capital ecológica da Europa, então em outubro tem um super simpósio. Quem sabia, Tomara que o coronavírus não tire isso, mas é. esse ano Lisboa é a capital ecológica da Europa e eles vão fazer, tem um simpósio enorme com gente do mundo todo falando de ecologia. Você vê coisas aqui como painéis solares, né, ou reciclagem, a reciclagem de uma forma muito mais ampla. Então, eu acho que é qualidade de vida num sentido mais profundo. A segurança tá aí, Fabiano, né? Eu contei da história do pacote da Amazon do lado de fora da minha casa 7 horas e ninguém mexeu, ninguém fez nada, né? A própria história, os portugueses te dizem, né? A garagem é para você guardar alguma coisa, porque o carro fica na rua, ninguém mexe, ninguém toca, Claro. ninguém faz nada realmente, né? Claro. E eu acho que do ponto de vista, porque tem uma coisa importante aí também, se você pensa especificamente em Portugal, Portugal tem, além da comida espetacular, né? Enfim, que aí a gente fala das raízes e tudo, não tem como estar desconectado. Eu cresci comendo bacalhau, não tem jeito, né? Tem um lance também do clima. Você tem um clima espetacularmente ensolarado. A minha filha que mora em Vancouver pode passar horas falando para você como ela sofre, né, de morar num lugar espetacular que é Vancouver, Claro. mas com um clima horroroso, né? Porque Sim. amanhece tarde, ela até seca, chove muito. Eu acho que a gente em Portugal tem o lance. Você tem as 4 estações muito marcadas, lindas, mas você tem um clima muito gostoso, né? Você tem períodos de chuva, né, no inverno e tudo mais, mas normalmente você tem um clima muito agradável, né? Que não faz muito calor, porque ele em Cascais, principalmente, é extremamente seco. Eu sempre, né, eu conectava a praia a ser úmido. Não sei se, né, já de morar em Porto Alegre e do Rio, sempre muito úmido. O clima aqui é muito legal. Então, eu te diria que, enfim, acho que eu falei mais de 3 coisas, mas realmente tem uma paixão aí por Portugal que eu nunca imaginei de novo que fosse acontecer. Que legal. André, eu não sei, acho que a gente falou sobre tudo, foi muito legal. Acho que eu vi muitos coraçõezinhos subindo aqui, até algumas perguntas que eu vi, mas, enfim, teve uma outra cliente nossa que entrou aqui, a Karen, e quando você estava falando do suporte que a gente dá, ela estava concordando com tudo. Enfim, foi muito legal. Quero te agradecer. Eu não quero que as pessoas saiam, porque a Tintin vai entrar assim que você sair, a Cristiane vai entrar lá do nosso escritório do Rio de Janeiro, para a gente arredondar, falar um pouquinho mais. Ela sempre faz isso. Andréa,
muito obrigado. A gente está em contato aqui, até inclusive temos aí uma escritura pela frente, né? Mas, enfim, vai dar certo, como sempre. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E um beijo e boa tarde. Foi um super prazer, Fabiano. Obrigada e boa sorte para vocês aí no final da live. Tchau. Tchau, tchau. Um beijinho. Um beijo. Tintim, você está por aí, Tintim? Aqui, ó. Vou botar Tintim no papo. Obrigado, Karen. Obrigado por assistir. Oi, Fabiano. Oi, Tintim, tudo bem? Tudo bom? Nossa, a Andréia eu não conheci, né? Que ela foi direto aí com César, mas gostaria de ter conhecido e assim, muito bom ouvir, né? Você tá aí com ela e às vezes fica pensando nas perguntas, no roteiro, porque Fabiano, assim, é muito gratificante ouvir um depoimento, né, assim, tão espontâneo, tão sincero como esse da Andréia, porque é exatamente o trabalho que a gente se propõe a fazer, né? Esse trabalho de estar junto do cliente o tempo todo, esse trabalho de ajudar aí nessas diferenças culturais, né? Eu sempre falo aqui para os clientes, né, você vai estar sendo acompanhado o tempo inteiro por alguém da nossa equipe, né, lá do escritório de Lisboa. Normalmente, né, vem também alguém da imobiliária, normalmente um português, então acaba que tem ali o português que conhece muito bem a área, né, conhece ali nos pormenores da rua, do detalhe do prédio, mas a gente consegue fazer essa comunicação aí, né, de entender de fato o que o cliente está buscando, né? E como a gente foi agregando, né? A gente foi se estruturando conforme a demanda do cliente. A gente começou lá atrás, Portugal, a gente tinha só imóveis na planta, né? Mas aí tinha clientes também que queriam Golden Visa e ficava inseguro. Poxa, mas comprar um imóvel na planta. E de repente a gente foi para imóveis prontos. E hoje a gente está com cliente assim de A a Z, né? Não é um exagero falar que a gente praticamente carrega no colo, ou leva pela mão, né? A gente referencia os profissionais, advogados, contabilistas, né? Que é o contador. Auxiliamos aí no processo de abertura de conta, no acesso a financiamento, depois no pós-venda, na gestão desse imóvel. Então, assim, é muito bacana ouvir isso. E eu vi aqui, enquanto vocês estavam falando aí, eu vi assim, que tem vários clientes aqui. Tem a Ângela, tem o José Frota, eu até anotei aqui. Você falou da Karen, tem a Selma e a Conceição, que estão conversando comigo agora. Então, a gente fica sempre muito próximo, né? Isso é muito legal. Nos outros tinha sempre a Renata. Hoje eu não sei se eu vi aí, mas a gente virou amiga já. Eu vou a São Paulo, a gente almoça. Então, porque a gente tem que entender, né, de fato, o que ele está buscando quando não é um investimento, né? O investimento realmente é um processo mais simples. E outra coisa que me chamou assim, muita atenção também, né, que ela falou mais ou menos a mesma coisa que a Chitra falou na semana passada, essa paixão por Portugal. E essa surpresa positiva, né? Lógico, ninguém escolhe Portugal achando que vai ser ruim. Tá indo, então, é porque tá achando que vai ser bom. Mas quando chega, é melhor, né? Então, isso acho que para quem está pensando em se mudar, né? Algumas pessoas que me ligaram antecipando seus planos aí de moradia, eu acho que esse depoimento dela aí só contribui, né? Tudo aquilo que a gente fala. Não, e não é só melhor para quem está no Brasil, fugindo das obviedades, dos problemas mais óbvios do Brasil. A Andréia é uma pessoa que tem uma experiência internacional, né? Então, e assim como outros tantos clientes nossos que são brasileiros executivos, expatriados, que viveram 5, 10, 20 anos fora do Brasil e que têm experiência pelo mundo e que vêm a Portugal, escolhem Portugal, porque enxergam em Portugal um lugar melhor para se estar do que outros lugares onde eles já moraram, né? Onde eles já viveram. Então,
Portugal se destaca não só em termos de qualidade de vida, não só quando a gente compara ele com o Brasil, mas quando se compara ele com o México, com os Estados Unidos, com o Japão, com outras cidades, países europeus. Então, esse depoimento dela traz também essa noção, né? Não, é uma pessoa que poderia ter escolhido continuar vivendo em outros lugares onde ela já esteve, né? Mas optou por Portugal e convicta, fez uma decisão convicta, já sabendo dos encantos do país, aqui de Lisboa e Cascais, mas à medida que ela vem ficando por aqui, vai gostando cada vez mais, enfim. Então, quer dizer, agora ela está aqui em função da pandemia, né? Mas esse investimento é uma coisa que eu acho que é de longo prazo. Então, Portugal é isso. É difícil não se encantar, né? A gente de longe se encanta também. Não sei se vocês viram, Portugal foi eleito outra vez o terceiro país mais pacífico e seguro do mundo, né? Agora na última semana. E mesmo assim, ele fica brigando ali, né? Com às vezes a Áustria passa, né? Às vezes Portugal passa, mas o fato é que consistentemente ele fica ali entre os top 5, né? Você falou agora em Áustria, lembrei também desse relacionamento que se cria, né? E é verdade, a gente acaba desenvolvendo um relacionamento com muitos desses clientes que a gente acaba ficando amigos. Então, nós tivemos duas irmãs aí do Rio de Janeiro, não vou citar nomes. Cristina e a Suzana. E a Cristina que mora em Viena, e eu falei com ela hoje. A irmã comprou aqui há 8 meses atrás, e eu tenho um relacionamento muito próximo com a Cristina. E nós comparamos sempre pelo telefone sobre Viena e Lisboa, né? Os prós e contras. E a Cristina está interessada em investir aqui também, quer comprar aqui, quer passar mais tempo aqui. Então, mora numa cidade lindíssima, com uma tremenda qualidade de vida, mas está de olho em Portugal também. Eu acho que essa coisa do falar português, né? Como a Andréa falou, assim, né? Eu morei fora também, então, assim, você não tem problema em falar em outro idioma, mas você falar o português, não tem como negar que é muito confortável, né? Você está na Europa e falando português. E eu queria só comentar só mais uma coisa, antes da gente encerrar aqui, porque senão a gente acaba extrapolando aqui o nosso tempo de novo. Que eu não sei se as pessoas perceberam, assim, essa coisa da gente levar as imobiliárias, isso é porque a gente trabalha com total independência, né, Fabiano, em Portugal. E isso faz muita diferença, porque não que a imobiliária, enfim, queira te empurrar alguma coisa, mas o mercado lá parece muito o mercado do Brasil, ele é de nicho. Então, um imóvel está numa imobiliária, outro imóvel está em outras duas, ou você tem que falar com um monte de gente, ou você vai ver só uma pequena parcela. Então, a gente faz isso, a gente faz essa curadoria sem nenhum conflito de interesses, né? Para a gente, tanto faz se vai comprar em A, B ou C. E as imobiliárias, às vezes, não viram outro imóvel, né? Então, fica até difícil dizer assim, o meu é melhor. Como é que vai dizer que o seu é melhor se você não viu o outro? E a gente não, quer dizer, o cliente anda o tempo inteiro acompanhado de alguém da nossa equipe. Depois, no final do dia, vamos botar ali no mapa, né? Olha, esse imóvel tem essa característica, esse preço, esse valor de metro quadrado. Então, esse é o nosso trabalho. Acho que esse é um dos grandes diferenciais, além da gente estar junto, né, no processo todo, prover toda a estrutura da compra. Acho que essa independência, que aliás é o DNA da empresa, né, nas outras áreas também que a gente atua, a independência também está aí o tempo inteiro, acho que é um diferencial muito grande. Verdade, verdade. É isso mesmo. Nós só trabalhamos com parceiros em quem nós confiamos, obviamente. Confiamos no ponto de vista não da honestidade, mas muito mais do ponto de vista da competência, né, da efetividade. Mas, claro, nós estamos aqui justamente para ser essa figura totalmente isenta que vai defender só os interesses do cliente. Bom, Tintim, é isso. Segunda-feira, a live com o Nuno Durão, da Fine & Country, né? Falando sobre luxo, né? Imóveis de luxo. Mercado de luxo, né? Que aliás é um mercado enorme, né? Independente do imobiliário, assim, é um mercado gigantesco, né? Do cliente de luxo, que às vezes quer experiências diferenciadas, né? Outro dia eu estava lendo sobre isso, tem coisas assim que a gente nem imagina, né? A Ângela falando aqui, concordando aqui com o nosso... Né? É verdade, Cris, esse foi o meu caso. Que bom, Ângela. A gente fica... Né? Esse é o nosso objetivo, né? Que bom.
Bom, é isso, né, pessoal? Obrigado por assistirem. Tintim, um beijo para você. Boa tarde. E aqui, aí já é de tarde, não, aí é de manhã ainda, né? Aqui, quase meio-dia. Quase meio-dia, que são quase 4 horas. É. Então, obrigado, pessoal. Até segunda-feira na nossa nova Até segunda. Esperamos todo mundo de novo.